do Felipe e Mano Ferreira, que pode aí também prejudicar a questão da campanha do presidente Lula. É uma outra questão de um outro assunto, porque temos INSS, mas nós temos também um outro ponto, que é o quê? Banco Master. E essa questão liga ali presidente Lula e Flávio Bolsonaro. Os dois ali estão no meio do bolo disso tudo, porque nós temos, do lado do governo do presidente Lula, nós temos o senador Jacques Wagner. Ele estava com um depoimento marcado para acontecer hoje na Polícia Federal, mas ele acabou sendo desmarcado a pedido da defesa do senador. Ele seria ouvido ali no âmbito das investigações da Operação Compliance Zero, que investiga o caso Master. O senador foi alvo da 9ª fase da operação após determinação do Supremo Tribunal Federal. Isso aconteceu lá em julho. Os investigadores tentaram esclarecer se o senador teria atuado em favor de pautas de interesse do Banco Master dentro do Congresso Nacional. A Polícia Federal suspeita ainda de que o parlamentar possa ter recebido vantagens indevidas. Entre essas vantagens, nós temos aí benefícios que ainda estão em apuração, como, por exemplo, um apartamento lá em Salvador, que é avaliado em mais de 2,5 milhões de reais, regalias que poderiam somar aí o valor de pelo menos 3 milhões de reais. Em nota, a defesa do senador informou que requeriu com antecedência o adiamento do depoimento. Abre aspas. O pedido de adiamento decorre exclusivamente do fato de ainda não ter sido viabilizado a defesa por problemas técnicos. O acesso ao conteúdo da investigação requerido no mesmo ato em que a data foi indicada há quase um mês, fecha aspas, foi o que disse então a defesa do senador Jacques Wagner. Vale trazer que no início dessa semana tinha um outro depoimento que estava marcado também de Jacques Wagner sobre toda essa questão. Vale também, só para a gente poder destacar, que essa questão do senador Jacques Wagner, ela acaba não sendo diretamente com Daniel Worcaro, mas com uma outra figura importante dessa questão do Banco Master, que é o Augusto Lima, que é um empresário que era sócio de Daniel Worcaro ali, em tudo isso que envolve o Banco Master. Então, os negócios de Jacques Wagner era ali, supostamente, de acordo com a Polícia Federal, com Augusto Lima. O depoimento também foi desmarcado na segunda-feira, foi desmarcado novamente nessa sexta-feira e agora se busca aí uma nova data para que Jacques Wagner venha prestar esclarecimentos. Importante trazer que esse não é o primeiro parlamentar investigado sob as acusações envolvendo o Banco Master. Temos ali também o senador Ciro Nogueira, do PP, que também foi alvo de operação da Polícia Federal, e também agora Jacques Wagner, que deixou, Mano Ferreira, a liderança do governo para não desgastar o quê? A campanha do presidente Lula. Mesmo ali, Jacques Wagner afirmando que recebe todo o apoio do presidente Lula, e de fato ele recebe, né? Porque nós tivemos a convenção do partido lá na Bahia. Jacques Wagner apareceu do lado do presidente Lula, não se tocou mais nessa questão de Banco Master, mas ali segue a campanha. E lá na Bahia, Jacques Wagner, ele está na frente, né, junto com Rui Costa, para poder concorrer à vaga no Senado Federal. E ao que tudo indica, pode ser que ele seja eleito, Mano Ferreira, mesmo no meio dessas investigações. Impressionante, Marília, porque isso mostra que o eleitor brasileiro não se importa mais com corrupção, não se importa mais com escândalos que precisam de graves explicações à sociedade. Parece que o eleitor brasileiro está anestesiado diante de uma sucessão de escândalos que afetam a todos os lados do espectro político. Aí vira uma tábua rasa. O eleitor olha para essa situação e abaixa a régua e pensa: bandidos todos são, corruptos, envolvidos com amizades multimilionárias, todos eles são, e aí passam a olhar para outros critérios. Só que isso é muito grave, porque rebaixa a nossa capacidade de ter um Estado que efetivamente busque atender aos interesses da população. A gente está normalizando um sequestro da democracia brasileira. Se as instituições não são guiadas pelo interesse público, pelo interesse do eleitor, mas pelas negociatas de interesses privados, dessas amizades muito próximas dos amigos do rei, a gente não tem, de fato, uma democracia. Temos uma fraude que está fazendo com que as instituições, no lugar de serem inclusivas,
preocupadas em promover o acesso a direitos e oportunidades de desenvolvimento àqueles que são os excluídos da nossa sociedade, na prática o que nós temos é um Estado extrativista, que retira recursos da sociedade em benefício dos seus próprios interesses, daqueles que dominam o funcionamento do Estado e dos seus amigos. Uma questão é: a sociedade brasileira precisa compreender. Estamos passando a uma nova etapa do patrimonialismo. Não é apenas a questão clássica da corrupção. É também um avanço da sofisticação do crime organizado. Quando a gente fala de Daniel Vocaro, a gente está falando não apenas de um banqueiro, mas de um mafioso que contratava matador de aluguel e miliciano carioca. Isso não é normal e isso quer dizer que a cúpula do poder da República está suscetível à infiltração do crime organizado. É muito grave e não pode ser banalizado como está sendo. Felipe Monteiro, o que a gente vê, né, nessa situação do Banco Master é democrático, né? Ele vai para todos os lados, né? Ele não escolheu ali um lado, direita ou esquerda. Para ele não existe polarização, né? Que está em todos os campos. A gente consegue ter esse olhar, principalmente por conta dessas investigações. O Jacques Wagner, ele foi alvo da 9ª fase. Quantas fases já não aconteceram? Quantos desdobramentos? Quantos nomes apareceram que nem sequer foram incluídos na investigação, como, por exemplo, é o caso de Flávio Bolsonaro, senador e candidato à presidência da República, né, por conta daquele áudio que foi revelado pelo Intercept, que mostra ele pedindo dinheiro para o pai, para poder fazer o filme do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o seu pai. Ele negou em um primeiro momento, aí depois vieram outras revelações, né, que ele acabou visitando o banqueiro Daniel Vocaro enquanto ele estava de tornozeleira eletrônica, quando foi alvo da primeira fase da operação. Quantas fases já não aconteceram? Ô Felipe, você acredita que essas investigações envolvendo o Banco Master e o próprio INSS vai pesar para o eleitor no dia 4 de outubro, ali, quando acontece o primeiro turno? Marília, eu espero que sim, né? Eu digo mais, né? Eu acho que além da segurança pública, que vai ser o tema principal, né? O outro tema que vai ser o tema-chave nas eleições é exatamente a corrupção, né? Especialmente a relação dos políticos com o INSS e com o escândalo do Banco Master. E você colocou um ponto importante, Marília. O Banco Master mostra que a corrupção no Brasil é democrática, né? Pega ministro indicado pelo Temer, pega ministro indicado pelo Lula, pega ministro indicado pelo Bolsonaro, pega também, né, político, né, ex-chefe de gabinete, ex-chefe da Casa Civil do Bolsonaro, pega líder do governo do Lula, ou seja, você vê que a corrupção, né, não tem partido político e não tem viés ideológico, né? Pega de esquerda, direita, de centrão, pega todo mundo, né? E eu creio, Marília, que no cronograma, né, das investigações, sem sombra de dúvida, esses casos vão estar muito mais avançados nas investigações, né? Talvez tenha ação impetrada pelo Ministério Público Federal, né, durante o período eleitoral, né? E devemos ver muitas operações sendo feitas do Banco Master e também relacionada com o INSS durante as próximas semanas até outubro. Então, com toda certeza, eu creio que sim, eu creio que o Banco Master e o INSS, o escândalo de corrupção, né, irá sim, né, decidir, ou no mínimo influenciar as eleições, né? Por isso tudo pode mudar, né? No Brasil, quando o político está bem na pesquisa, quando um político está bem avaliado, né, quando chega com um escândalo de corrupção, né, quando o escândalo de corrupção revela nele, né, resvala nele, né, ele acaba perdendo um pouco o apoio popular. Mas o que o Mano colocou é um ponto importante, né? Infelizmente, quando você vê a população não ligando muito para a questão da corrupção, né, para político envolvido com corrupção, o que mostra que a população, de forma implícita, acaba achando que a corrupção é algo que todo mundo está dentro, né? Então, vota no político independente do escândalo de corrupção. E aí você vê, né, políticos que estão no centro desses escândalos estão ganhando, né, ou estão na frente da pesquisa eleitoral. E mais do que isso, Marília, o Banco Master, né, em relação ao Jacques Wagner, foi o primeiro caso, né, que chegou ao PT e chegou ao Lula, né? E até agora o Jacques Wagner não deu um esclarecimento, na minha opinião, firme em relação a esse assunto. Novamente, ele veio falar que os 2 milhões de reais que ele recebeu do sócio do Vocaro para comprar um imóvel para sua filha também foi fruto de empréstimo. Todo mundo
tem amigos, né, empresários que emprestam dinheiro para político, ainda mais em ano de eleição. Marília. Vamos ver se teve juros, né, nesses empréstimos também, né? Ou se foi sem juros. Felipe Monteiro, Mano Ferreira, espero que vocês também respondam lá na nossa enquete. Não vou deixar vocês nessa saia justa de responder isso aqui para mim. Mas vamos lá, nós já temos aqui uma parcial, né? Você acredita que escândalos de Lulinha e Marcola vão prejudicar a campanha do Lula? 70% dizem que sim, que vai prejudicar sim, e 30% disse que não, mas dá tempo ainda de votar. Nosso programa está apenas começando, o nosso Contexto Metrópolis, apesar de vocês já terem respondido isso aqui abertamente, que vai prejudicar a campanha, né, do presidente Lula, né? Mas olha só, e você que está na TV, quer aproveitar um intervalinho para ir lá no nosso canal do YouTube para poder responder a nossa enquete? Então vai lá rapidinho, vamos para o intervalo e já voltamos. No YouTube, a gente segue com a nossa programação. Felipe Monteiro e Mano Ferreira, nós temos aí uns áudios, né? Um áudio aí que está sendo anexado em um documento trabalhista, mas eu nem vou chamar ele agora, ô Bel. A Bel é a minha produtora aqui, que me ajuda a colocar esse jornal em dia, que conversa todos os dias com o Mano e com o Felipe. Mas é mais um desdobramento dessa questão aí que envolve o filho do presidente Lula, o Fábio Luiz. Não é a primeira vez que o nome dele aparece nessas investigações. Outras vezes, em outras campanhas, o próprio Lula já disse que o filho é usado ali para poder prejudicá-lo de certa forma. E é o mesmo contexto que acaba sendo utilizado por Flávio Bolsonaro na questão ali de envolver os ataques, né? Que eles são perseguidos e eles reforçam isso sempre que aparece um escândalo, aparece uma crise, que ali a família Bolsonaro acaba sendo perseguida. Ontem, Flávio Bolsonaro, ele deu uma entrevista e falou sobre ali também essa questão, mas ele trouxe um ponto muito importante que nós tivemos essa semana, que foi a escolha do seu vice-presidente, que é Alfredo Gaspar. E ele disse ontem que não vai abrir mão de Alfredo Gaspar, que ele vai com ele até o final. Ontem, nós conversamos aqui no Contexto Metrópole, se você nos acompanha aí todos os dias, com o Márcio Coimbra, que é cientista político. E ele explicou pra gente que pode haver essa mudança, sim, não apenas na chapa de Flávio Bolsonaro, mas também de outros candidatos. Até o dia 15 de agosto, eles podem fazer essas mudanças. E eu quero repercutir essa fala de Flávio Bolsonaro com vocês. Mano Ferreira, você acredita que, de fato, Flávio Bolsonaro vai seguir ali até o fim com Alfredo Gaspar, que ele é deputado federal, tinha lançado aí candidatura para o Senado Federal? Você acredita que ele vai com ele até o final? Lembrando que Flávio Bolsonaro não cumpriu com a promessa que ele tinha feito, que era ter uma vice-mulher. Ali no último dia da convenção partidária, ele apresentou um nome que ninguém sabia, que ninguém imaginava que poderia ser. Nós acompanhamos aqui, né, ao vivo isso. Você acredita? Marília, olha, a credibilidade de Flávio Bolsonaro não é o forte, né? Porque ele já foi pego em mentiras diversas vezes, faz promessas e volta atrás. Então, não se escreve em pedra aquilo que Flávio Bolsonaro diz, isso é fato. Mas, ao mesmo tempo, nesse cenário de indicação do vice, olha, todas as crises que surgiram a partir da indicação de Alfredo Gaspar para a vice-presidência na chapa de Flávio já eram sabidas, já eram previsíveis, porque essa questão, por exemplo, da acusação de estupro, que, aliás, até onde se sabe, é uma acusação leviana, porque não trouxe nenhum tipo de indício concreto que possa sustentar essa afirmação, já havia sido feita e vindo a público quando houve a apresentação do relatório da CPI, né? Foi quando a senadora Soraya Tronic trouxe essa história. O deputado Alfredo Gaspar também trouxe a sua versão, explicou que, na verdade, a pessoa em questão, que seria uma filha fruto desse relacionamento, não é filha dela, teria se colocado à disposição para fazer um teste de DNA. A própria moça veio a público para dizer que, na verdade, o pai dela era um primo do Alfredo Gaspar e não o Alfredo. Enfim, uma situação extremamente constrangedora, mas que já
era sabido, né? Então, não vejo por que a campanha do Flávio venha voltar atrás agora, em função disso. Talvez tenhamos desdobramentos em relação a uma outra acusação que diz respeito a emendas parlamentares. E aí é aquela história que, de fato, pode acontecer desdobramento ao longo de todo o processo eleitoral com qualquer parlamentar, né? Porque o modo como as emendas parlamentares têm sido empregadas não tem uma governança séria, não tem transparência e a qualquer momento podemos ser surpreendidos com indícios de irregularidades envolvendo a destinação de emendas. E aí é um risco não apenas para o Alfredo Gaspar, mas para todos os candidatos que, de alguma forma, tenham feito algum tipo de uso das emendas parlamentares. O próprio Flávio pode acabar vindo alguma revelação de alguma relação de indicação de emenda. Isso se aplica para qualquer parlamentar, inclusive, não apenas da direita, mas também da esquerda, porque o problema das emendas também, assim como o caso do Banco Master, não tem uma cor partidária, né? É um problema generalizado da forma como estamos usando o dinheiro público sem transparência, sem critério técnico na decisão e de uma forma muito, irresponsável na prática. Então, não acredito que, a princípio, com os elementos que temos hoje, em função de terem requentado essa acusação, que até onde se sabe é uma acusação sem substância a respeito dessa história de estupro de vulnerável, eu não acredito que isso vá levar o Alfredo Gaspar a ser retirado da chapa, porque já estava, digamos assim, contabilizado, né? Algo que já era esperado. Se a campanha não se preparou para que requentassem essa história, o que é que fizeram, então, né? Porque é algo que já estava ali no mapeamento de risco, certamente, né? A campanha eleitoral não é coisa para amadores. Eu tenho certeza que certamente fizeram todo o cálculo a respeito disso e tomaram a decisão da estratégia. Então, não acredito que voltem atrás. Felipe Monteiro, olha aqui pra gente. Quero essa opinião também, Felipe. Flávio Bolsonaro vai seguir aí com Alfredo Gaspar até o fim aí? Eu creio que sim, Marília. A não ser que aconteça alguma revelação, né, maior do que tem até agora, até o dia 15 de agosto. Né? Todo mundo sabe que as notícias que tivemos contra o Alfredo Gaspar até agora são notícias requintadas. Claro que são graves, né, mas são notícias requintadas que o Flávio Bolsonaro e os aliados do Flávio Bolsonaro sabiam, né, desde então. Né? O caso do estupro de vulnerável, né, que o Ministério Público Federal quer iniciar a investigação, né, apesar que o Mano colocou é verdade, né? A tal vítima, a suposta vítima, veio a público já falar que não tem nenhum tipo de relação com o Alfredo Gaspar, é algo requintado, né? Que surgiu quando o Alfredo Gaspar foi relator da CPMI do INSS, né? Em relação à questão das emendas parlamentares, né? É bom lembrar que o Supremo Tribunal Federal, né, arquivou, né, o processo que investiga a ilegalidade, né, da aplicação de emenda parlamentar por parte do Alfredo Gaspar. Tudo bem que ainda tem processo no Tribunal de Contas da União que investiga o mesmo assunto, né? Mas, como o Mano colocou, né, é algo que perpassa todos os partidos políticos, né? Infelizmente, as emendas parlamentares no Brasil não têm um regramento claro e transparente. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa, ao contrário da corrente majoritária, né, dos comentaristas políticos, né, eu entendo que a emenda parlamentar é algo importante, né, porque é uma forma do Poder Legislativo participar da formulação de políticas públicas junto com o Poder Executivo. E tem emendas parlamentares, né, o Instituto Parecido no mundo todo. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem a earmarks, né, mas é claro, não dá para a gente aceitar e concordar com a forma que a emenda parlamentar é implementada atualmente, qualquer tipo de transparência, qualquer tipo de fiscalização. Né? A emenda PIX, por exemplo, é um absurdo. Né? Você faz a emenda PIX, né, e você não sabe quem foi o parlamentar que direcionou o recurso e quem foi a prefeitura ou o projeto que recebeu o recurso e não sabe como é que foi implementado. Né? Ou seja, nós temos sim que trabalhar para melhorar a governança. E a emenda parlamentar, Marília, é algo que, sombra de dúvida, pode prejudicar, né, vários partidos políticos e vários políticos de diferentes vertentes ideológicas. Né? Pode pegar tanto o aliado do Lula quanto o aliado do Bolsonaro,
passando por aliado do Caiado, né? O cara, por exemplo, que é governador, pode ter recebido a emenda parlamentar de forma irregular e ilegal, né? Porque a gente sabe que a forma de utilização da emenda parlamentar é algo que não tem nenhum tipo de regramento, ou seja, pode pegar todo mundo. Então, se o Flávio Bolsonaro não tiver nenhuma notícia nova em relação ao Alfredo Gaspar até o dia 15 de agosto, ou seja, até semana que vem, né? Eu não acho que ele irá fazer algum tipo de mudança, né, na sua chapa de vice-presidência. Ele vai continuar brigando e vai continuar defendendo o seu aliado político. E também, Marília, vamos combinar, não tem muito para onde o Flávio Bolsonaro correr. O Flávio Bolsonaro queria que tivessem uma vice-presidência mulher de outro partido político, dos republicanos, do progressista, mas não conseguiu, do União Brasil, do PP, mas não conseguiu. Não conseguiu por quê? Porque no formato atual das eleições no Brasil, esses partidos do Centrão não querem se vincular a um político no primeiro turno. Preferem ficar esperando, como o Centrão o ar da sociedade se direcionar para um lado ou para o outro, para, a partir daí, tomar partido, né? Sem vice de outra chapa, de outro partido do Centrão, o Flávio Bolsonaro teve que olhar para o partido político. E todas as pessoas que ele conversou antes do Alfredo Gaspar para ser vice dele, ele não conseguiu sucesso, né? Deixando o Alfredo Gaspar como a única alternativa. Então, se não tiver nenhum tipo de mudança clara, nenhum tipo de escândalo claro em relação ao Alfredo Gaspar, o Flávio Bolsonaro irá manter o Alfredo Gaspar na chapa e irá defender ele com unhas e dentes. Isso se o roteirista de Brasil não mudar, né, Felipe Monteiro? Vamos combinar que aqui não dá. A gente fala água agora, amanhã é pedra. E nós temos novidade.